Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo do nosso canal Mais 7 Bíblico. Seja muito bem-vindo. Hoje o tema que nós vamos abordar é o que é Mais 7, ok? Você de repente já assiste alguns vídeos aqui nossos, já segue o canal, já está inscrito no canal, já curtiu o vídeo, já deixou comentário e nunca foi feito um vídeo explicando o que é Mais 7, tá? Na verdade, alguns episódios nossos já foi falado, por exemplo, Mais 7 é configuração mental, Mais 7 é um termo, uma palavra inglesa que significa configuração da mente ou mente configurada, né? Mas na verdade ainda não foi falado especificamente sobre isso. E o vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos fazer com que você possa entender o que é Mais 7, tá bom? E logo na sequência a gente vai, antes que o vídeo termine, nesse mesmo vídeo a gente vai falar por que surgiu o Mais 7 bíblico, ok? Então, vamos lá. A palavra Mais 7, né, significa configuração mental ou mente configurada, é uma palavra inglesa, tá? Então, toda vez que você ouvir Mais 7, está falando sobre o que você tem na mente, o que tem na sua mente, tá? Ótimo, então partindo daí a gente se pergunta, então pera lá, uma configuração mental como um computador? Exatamente, é a melhor comparação, não existe outra comparação. Imagine que você vai comprar um computador e quando você vai comprar um computador, no momento da análise para ver se você está fazendo um bom negócio, uma das perguntas de praxe é você perguntar para o vendedor, qual a configuração dessa máquina? E aí ele vai passar para você. Ele vai dizer, olha, tem tantos gigas de RAM, tem tantos gigas de HD, tem isso, Windows tal, e ele vai falar toda a configuração. O que significa isso? Significa que você não pode ir além do que essa configuração te permite. Você entende? Por exemplo, imagine que o vendedor fala para você, olha, esse computador ele tem 6 gigas de memória RAM. Aí você leva ele para casa, você compra, você gostou da configuração, você compra e você diz, tá, agora eu preciso fazer operar nessa máquina usando os 8 GB de RAM que essa máquina tem. Não dá, porque você comprou ela com 6 GB de RAM. Você entende onde eu quero chegar? Por que eu usei essa comparação? Por causa do seguinte, a configuração mental de um ser humano funciona da mesma forma. Ok? É a mesma métrica, é a mesma coisa, não dá para mudar, na verdade nem precisa mudar, você entende aonde eu quero chegar? O que significa? Significa que ninguém nunca vai além do que aquilo que ele tem na mente, que ele acredita que pode, você entende? Eu não sei se você já leu em algum lugar, em algum livro, a frase, você nunca irá além dos teus sonhos. Pois é, isso é verdadeiro. Por quê? Porque você não consegue andar além daquilo que dentro da sua mente você consegue acreditar. Napoleão Hill disse que pensamentos são coisas. É verdade, pensamentos são coisas. Coisas como assim, Rogério? Pensamento em algum momento serão coisas. E você precisa entender isso. Tá, Rogério? Então, pera lá, estou entendendo, mas eu preciso saber agora como é que eu adquiri essa configuração mental. Pois é aqui que entra a grande lição de vida que a gente precisa avaliar. Qual é? É como nós adquirimos essa configuração, seja ela boa ou seja ela ruim. Você entende isso? Por quê? Porque assim, se ela for uma configuração boa, o que seria uma configuração boa? Uma configuração boa que não te impõe limites, porque na verdade você não tem limites. Você entende? Você tem um Deus que é gigante, você tem um Deus que é amoroso, que é poderoso, e Ele não te deu limites, Ele não colocou limites sobre a tua vida. Então, você não tem limites, você pode ser o que você quiser, sabe? O homem quis e inventou a luz, você entende? O homem quis voar e inventou o avião, o foguete, você entende onde eu quero chegar? Então, por quê? Porque o homem quis, o homem pensou e Deus deu capacidade ao homem para isso. É isso que eu preciso que você entenda. Uma vez alguém disse, olha, é possível a gente enviar mensagem de voz, de texto, através de uma navegação pelo éter, ou seja, pelo que não existe, você entende? Por cima do nada, pelo vento, você entende? E chamaram ele de louco, alguns parentes mandou interná-lo. Pesquise sobre isso para você ver,
tá? Que foi o homem que inventou o telefone, tá? Então, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, o que eu preciso que você entenda? O que eu preciso que você entenda? Todos nós temos uma configuração mental e não dá para fugir disso. Normalmente vem dos pais, vem dos mentores que tivemos. Se você não teve pai, né, de quem te criou, foi aquela coisa que era dito todas as vezes. Para você ter uma ideia, eu quero ser bem rápido, eu quero deixar esse vídeo grande. Para você ter uma ideia, tem uma história muito delicada e importante, tá? Que a gente pode usar para ilustrar isso daqui. Um casal, o esposo pediu para a esposa fritar um pedaço de presunto. E aí a esposa pegou aquele pedaço de presunto, uma peça de presunto, e cortou as 4 pontas, pegou as fatias, cortou as 4 pontas e ia colocando na frigideira. Por que você corta as 4 pontas? Né? E ela falou assim, porque a minha mãe me ensinou assim. Então, naquele momento ele atentou para isso e falou assim, vamos saber da sua mãe? Vamos lá. Ligou para a mãe e falou assim, mãe, por que a senhora me ensinou a assar o presunto cortando as 4 pontas? Ela falou assim, porque a minha mãe me ensinou assim. A avó era viva, então ligaram para a avó também. Falaram para a vovó, por que a senhora ensinou para a minha mãe, que a minha mãe me ensinou a toda vez que for fritar o presunto, cortar as 4 pontas? Ela deu risada no telefone e disse assim, porque na época que eu comecei a ensinar a sua mãe a cozinhar, a minha frigideira era muito pequena e eu não tinha dinheiro para comprar outra. E rindo, e por causa disso, para que o presunto coubesse lá, eu tinha que cortar as pontas, rindo, você entende? E aí, falei assim, mas hoje não, hoje você não precisa cortar as pontas. Por quê? Porque as suas frigideiras, nossas frigideiras, a frigideira que possuímos hoje é grande, então dá para colocar até mais de uma fatia. Você entende onde eu quero chegar? Uma configuração mental que muitas vezes, além de te impor limite, te faz perder, porque é pouco, tudo bem, né? Mas a lição aqui vai além disso, as pontas ficavam perdidas, e não apenas isso, ela não sabia por que ela fazia aquilo, você entende? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa. Sabe essa frase que diz assim, ó, todo rico é ladrão, sabe? Todo homem é mentiroso, toda mulher não presta. Você entende isso? Ou não? Eu só vou me dar bem se eu fizer uma faculdade, não tenho nada contra a faculdade, mas essa não é a realidade, você entende? Aonde eu quero, porque tem pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade e entram em desespero, entram em depressão porque não conseguem fazer. Mesmo existe 1 milhão de cursos grátis hoje na internet. Então, destrava o teu mindset, adota o mindset bíblico, aplica isso e você vai ver como a sua vida vai mudar, ok? Então, fique hoje com esse episódio, que Deus te abençoe, que haja paz no teu coração e prosperidade dentro do teu lar, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.